nova pesquisa que gerou pânico e desespero em Luiz Inácio Lula da Silva. E a segunda é um projeto de lei que foi aprovado que proíbe o Lula de fazer uma coisinha que ele amava fazer antes, gente, tá? É duas notícias terríveis pro Lula que eu vim aqui correndo na velocidade da luz para trazer para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Que explodiu em Brasília. Candidato à presidência não vai mais concorrer, gente, tá? Acabou de sair aqui a confirmação, candidato à presidência da República não vai mais concorrer à presidência. Essa notícia acabou de ser confirmada, é oficial, e eu vou trazer essa notícia que chocou Brasília neste exato momento. Quem é o candidato à presidência que está fora da eleição? Vou trazer essa notícia oficial que acabou de ser confirmada. E, por fim, o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro. Eu tô até agora sem acreditar que o Alexandre de Moraes tomou, que ele tomou essa decisão, gente, tá? Vocês vão ficar impactados. Além dessas outras várias informações, vocês já sabem como é que funciona. Vai estar tudo aqui, além dessas outras cositas mais que eu separei para trazer para vocês. Vai estar tudo aqui, gente, tá? Pessoal, tem muita gente que tá aí me perguntando, né, nos últimos dias que eu tô postando vídeo aqui no canal. Muita gente preocupada. Fabiana, eu tô achando que você tá coçando muito o corpo, tô achando o seu rosto meio inchado. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá com algum problema de saúde? Muita gente perguntando. Teve gente que foi até lá no meu Instagram, Fabiana Cardoso Contadora, para me perguntar. Gente, olhem só a situação em que eu me encontro. Eu vou mostrar para vocês porque o motivo do meu inchaço e por que eu tô me coçando tanto. Vai dar para vocês verem, gente, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Olha a situação que tá a minha pele. Olha isso aqui. Gente, vocês acreditam que eu peguei essa tal de chikungunya? Eu não sei se é chikungunya ou se é dengue. Eu ainda vou fazer os exames. Já tem alguns dias que eu tô passando por essa situação. E isso aqui, gente, tá? Tá no meu corpo inteiro, tá? Tá no meu rosto, tá no braço, no corpo inteiro, nas pernas. Gente, as minhas pernas, não tá... Meu Deus do céu, tá 3 vezes pior do que essa aqui que eu tô mostrando pra vocês. Gente, coça demais, tá? Muito inchado, meus pés, a minha mão, gente. Vocês não têm noção de quanto isso aqui tá inchado. Muita dor de cabeça, tá? Não deu febre, mas muita dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Meu Deus do céu, gente, eu não desejo isso aqui pra ninguém, é terrível, tá? Hoje eu vou fazer o exame, ainda não sei se é chikungunya, se é dengue. Eu só sei que o trem tá piorando a cada dia, gente, tá? Então, assim, eu peço desculpas. Muita gente falou, Fabiana, mas eu tô sentindo que você tá se coçando. Gente, como que não coça? Olha a situação que tá o meu braço. Pernas, então, de vez em quando eu venho aqui, coço, tá? Uma coisa muito sinistra. Gente do céu, não desejo isso aqui pra ninguém. À noite, quando eu vou... Eu não tô conseguindo dormir de tanto ficar coçando. Muita dor, gente, tá? Dor na nuca. É insuportável. Mas se Deus quiser, vai passar logo. Mas eu tô fazendo aqui o meu melhor, gente, tá? Pra manter você muito bem atualizado. Como sempre, é o objetivo aqui do nosso canal. E ó, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Vamos lá, gente. Deputados querem revogar a regulamentação de Lula sobre a internet. Parece que os parlamentares podem acabar aí com a farrinha do boi do Lula com essa questão de regulamentar. O Lula prometeu, né? O Lula foi até a China. Foi nos Estados Unidos, foi até a China, pediu ajuda, pediu socorro para todo mundo. Ninguém ajudou, ele mesmo foi lá e resolveu. Porém, parece que não vai ser tão fácil assim, não. Os deputados querem sim revogar a regulamentação que foi assinada agora pelo Lula, né? Uma articulação em massa de deputados da oposição quer derrubar as novas regras impostas pelo governo federal, né? Pelo Lula, para enquadrar as plataformas digitais, né? Parlamentares da Câmara dos Deputados protocolaram mais de 20 projetos de decreto legislativo, PDLs, em menos de 24 horas para anular os efeitos dos decretos assinados pelo Lula. Os dados constam no sistema de informação legislativa da Casa, gente, tá? A ofensiva reúne lideranças de partidos do PL, Partido Novo, até a União Brasil, republicanos também. Os congressistas acionaram o artigo 49 da Constituição Federal, né? Dispositivo jurídico que confere poder
exclusivo ao Congresso Nacional para barrar atos normativos do Poder Executivo que extrapolam as atribuições de regulamentar. O Lula não tem essa prerrogativa e os parlamentares estão ameaçando, né, gente, acabar com essa regulamentação que o Lula acabou conseguindo fazer, né, com a ajudinha do STF, agora chancelado por Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Tá aí. Lula tá tentando, né? Foi lá, assinou decreto e os parlamentares vão partir para cima. Vamos lá, porque tem mais, gente. Deixa eu trazer aqui o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. O câncer, a tragédia que o Lula é para o Brasil. Vocês acham que tá ruim o Lula do jeito que tá? Vai piorar mais. Vocês vão entender. Enquanto a gente perde tempo discutindo sobre um filme que foi financiado com dinheiro privado, a gente tem notícias estarrecedoras para o brasileiro que está sentindo na pele o que realmente é um governo do PT. Começando com as empresas brasileiras, quase 9 milhões de empresas, 1/3 de nossas empresas está inadimplente. Você pode trabalhar em uma dessas empresas e logo perder o seu emprego. Se você ainda não perdeu o seu emprego, bem, mais de 80% das famílias brasileiras também estão com dívidas. Eu disse 80% das famílias brasileiras, um recorde histórico. Ainda pelo segundo mês consecutivo, todas as capitais do Brasil registraram alta no preço da cesta básica, comida mais cara na mesa do brasileiro. Os juros nas alturas. Taxa Selic em 14,5%, asfixiando completamente quem pensa em investir, gerar emprego e renda no Brasil. Inflação estourando o teto da meta. Já se projeta aí uma inflação fora de controle nos próximos meses. Poderia falar ainda sobre a taxa de desemprego, que pulou de 5,1 para 6,1, sinal forte de desaquecimento. Aliás, desaquecimento é o que a gente viu ontem na prévia do PIB, o IBCBR, que é um índice que mede quanto vai vir o PIB do Brasil, ou seja, as riquezas que o país está criando, desabou 0,7%. Se você está muito preocupado com o filme de Jair Bolsonaro e não vai votar no Flávio, porque acha que pedir dinheiro para investidor para financiar um filme é o fim da picada, bom, prepare o seu cinto, porque mais 4 anos de PT a gente vai ter saudade dos índices que eu trouxe aqui para vocês. Desemprego em alta, economia em queda, juro nas alturas, pobreza disseminada pelo país. Vamos pensar bem se o problema do país é o filme do Bolsonaro ou se é o Lula na presidência do Brasil. Gente, excelente comentário, né? Será que vale a pena, gente, entregar o Brasil novamente nas mãos do Lula por mais 4 anos por causa de uma birrinha? De um dinheiro que foi usado para fazer um filme? Porque assim, gente, se fosse um dinheiro... os filhos do Bolsonaro roubaram dinheiro, compraram mansões, compraram carros de luxo, né? Os filhos do Bolsonaro ficaram recebendo mensalão de 300 mil, dinheiro vindo, né? Dinheiro que veio desse dinheiro que foi doado, né? Doado não, financiado pelo Daniel Vorcaro, algo nesse sentido não, gente, tá? O Flávio Bolsonaro já explicou 1 zilhão de vezes, não é dinheiro público, é dinheiro privado de um investidor para ter um retorno financeiro do filme do Bolsonaro, já explicou 1 zilhão de vezes. Houve crime? Não houve crime. Claro que muita gente pode divergir, muita gente, inclusive gente da oposição mesmo, não gostou, poxa, pedir dinheiro para Vorcaro, né? O cara atolado em escândalo, apesar que lá no início, quando começou as tratativas, o Flávio Bolsonaro jamais imaginava que estava se tratando, que ele estava lidando com um bandido criminoso da mais alta. E a coisa foi degringolando. Deu para vocês entenderem, gente, tá? A gente vai mesmo entregar o Brasil nas mãos do Lula por causa de birrinha de um dinheiro de um filme. Meu Deus do céu. A gente precisa analisar a fundo isso aqui. E agora, gente, eu vou começar aqui a trazer para vocês uma notícia que o Lula deve ter ficado furioso. Não só o Lula, né, mas a Janja também. Câmara dos Deputados aprova PL que proíbe o governo de impor sigilo sobre gastos com viagens. Porque era muito comum, né? O Lula e a Janja, nunca foi segredo para ninguém, amam torrar, né? Gostam de uma vida de luxo, viagens de luxo, hotéis de luxo, viajam não só, né, eles, mas aquele bando de inúteis, de ministros, gente dentro do governo, leva tudo para as viagens.
E tudo sendo bancado com o nosso dinheiro. Só que eles não gostavam de dar explicações do dinheiro que era utilizado, porque é a gente que paga, né? Então, muitos jornalistas iam lá pedir informações. Ora, quanto que foi gasto nessa viagem X, Y, o hotel, translado, alimentação, né? E muita coisa ficava no sigilo, muita coisa sobre a Janja, reuniões ficavam em sigilo. Aí, gente, tá? Olha só o que acabou de acontecer. Câmara dos Deputados aprova a proibição de sigilo sobre gastos de Lula e a primeira-dama Janja com viagens. Isso aqui, gente, tá? É um tapa na cara do Lula, que prometeu durante a campanha que se ele vencesse a eleição, ele ia acabar. Eu vou acabar com o sigilo. Eu vou acabar com o sigilo. Quem não se lembra dessa promessa que o Lula fez? Não foi só uma vez. Eu vou acabar com o sigilo. Ele não só não acabou com o sigilo, mas piorou drasticamente. Drasticamente, o sigilo piorou durante o governo Lula. Eu sou da seguinte tese: quem não deve, não teme. Foi lá, gastou, torrou o nosso dinheiro, mas pô, o povo precisa saber como é que tá. Tá torrando quanto? Quantos bilhões? Porque Lula não gosta de milhão, é bilhão, tá, gente? Tá? Então, a Câmara dos Deputados está acabando com essa farra do boi do Lula de torrar o nosso dinheiro. E se torrar, vai ter que explicar, mostrar os valores. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o sigilo de informações de gastos, né, da administração pública. O texto também prevê que o Congresso Nacional poderá rever classificações de sigilo por decreto legislativo. A matéria agora segue ao Senado Federal. O texto de autoria de Gustavo Gayer, do PL. Nossa, Gustavo Gayer, ó. E Marcel Van Hatten também, ó, proíbe a imposição de sigilo para informações como diárias, alimentação, hospedagem, passagem, aquisição de bens, despesas de locomoção, gastos via suprimento de fundos como cartões corporativos. O povo precisa saber. Aprovado há poucos meses nas eleições, o projeto de lei articulado pela oposição e o relator do texto faz menções ao presidente Lula do PT. Segundo ele, o petista criticou o ex-presidente Bolsonaro nas últimas eleições e afirmou que acabaria com os sigilos do cartão corporativo. Ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. Nós já vamos para a reeleição e até hoje o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, os sigilos de despesas, sigilo das viagens da Janja com o presidente Lula. Nós entendemos que isso é falta de transparência e não é salutar ao Estado Democrático de Direito, afirmou Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, o relator do projeto. Ou seja, eles querem transparência, é o mínimo. Isso é o mínimo, gente. O dinheiro é nosso. É o dinheiro que a gente paga imposto. A gente paga o maior imposto do mundo, praticamente. No mínimo, a gente tem que saber o que é que o governo faz com o nosso dinheiro. Vai pro hotel X, quanto que custou as diárias? Ah, por que pegou o hotel mais caro, um dos hotéis mais caros da cidade, sendo que poderia ter ficado num mais simples, mais barato? Por que não ficou na embaixada? A gente tem o direito de questionar, gente. A gente ainda não vive numa democracia? Não é saudável questionar? Tá aí. Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten e Sóstenes Cavalcante tá partindo para cima aí, e o Lula não deve ter ficado muito satisfeito com essa notícia, não. Falando em notícia, gente, tá? O Alexandre de Moraes, que acabou de tomar aqui uma decisão que eu fiquei chocada, é inacreditável. Para surpresa zero de ninguém, Moraes arquiva o inquérito contra Hugo Mota por bobagens, né? Por bagagens não fiscalizadas. Eu tô sem meu óculos, meu olho tá inchado, tá embaralhado aqui algumas coisas, então perdoa aí o português, gente, tá? Então, contra Mota por bagagens não fiscalizadas, tá? O ministro do STF, para surpresa zero de ninguém, tá aqui na tela de vocês. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou uma investigação contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, e outros parlamentares sobre o caso de entrada de bagagens no Brasil sem fiscalização. Eu fico pensando, gente, se essa bagagem fosse do Eduardo Bolsonaro,
se fosse do Flávio Bolsonaro, se fosse de algum parlamentar bolsonarista, será que a decisão teria sido a mesma? Tá aqui, gente, ó. Moraes arquiva a investigação contra Mota e Ciro por malas sem fiscalização em voo com dono de bets. Malas sem fiscalização em voo com dono de bets, dono de casa de apostas. O ministro Alexandre de Moraes decidiu. A Polícia Federal investiga se um auditor da Polícia Federal cometeu os crimes de prevaricação, né? E desse caminho, ao permitir que bagagens de um dos integrantes do mesmo voo, que os políticos entrassem no Brasil sem fiscalização. Segundo a PF, 5 volumes levados pelo piloto José Jorge Oliveira Júnior ingressaram no país sem passar pelo raio-x na noite de 20 de abril de 2025. O caso ocorreu no entorno de uma viagem à ilha de São Martim, descrita pela corporação como uma ilha caribenha, conhecida por ser um paraíso fiscal desde 2016, ou seja, veio de um paraíso fiscal onde as pessoas costumam esconder dinheiro, né? Não tem muita fiscalização. E de lá veio essas malas. E a pergunta que fica é: o que tinha dentro dessas malas? Por que não passou no raio-x? Por que não foi fiscalizado? Por quê? Por quê? Por quê? E segundo Alexandre de Moraes, não teve nada de errado. Arquivado. E agora a notícia que foi considerada uma apunhalada nas costas de Luiz Inácio Lula da Silva. Basicamente, literalmente, uma facada. Por quê, gente? O Lula, ele tinha certeza absoluta que depois do vazamento dos áudios do Flávio Bolsonaro, ele iria subir uma pipa nas pesquisas. E o Flávio ia despencar igual uma jaca podre. Só que não saiu bem do jeito que o Lula estava planejando. Saiu mais uma pesquisa e o resultado é uma tragédia para o Lula da Silva. Flávio lidera com 47 contra 44 de Lula no segundo turno, mostra a pesquisa GEP. Gente, essa pesquisa foi divulgada aqui, ó, hoje. Olha aqui a data. Hoje foi divulgada essa pesquisa. Para desespero do Lula, aqui nessa pesquisa, o Flávio está à frente. As intenções de voto para a eleição presidencial de 26 mostram um cenário indefinido. Segundo o levantamento da GEP, divulgado nesta sexta-feira, 22, o estudo destaca empate entre Flávio Bolsonaro e Lula no primeiro turno, ambos com registro de 38 no cenário estipulado. Tá aqui, gente, nova pesquisa. Flávio Bolsonaro com 47 e 44, ou seja, 3 pontos à frente de Luiz Inácio Lula da Silva nessa pesquisa divulgada aqui hoje. Eu acho que na cabeça do Lula, por que o Lula, que isso aqui foi uma punhalada, uma facada no Lula, gente? O Lula pensou que ia estar com tipo 60% e o Flávio com 25%, 20%. Ah, esse áudio vai acabar com o Flávio Bolsonaro. Claro que sim, teve um efeito negativo? Teve. Mas nas pesquisas, pelo menos nessa aqui, não foi o resultado catastrófico, né? Catastrófico pro Flávio Bolsonaro, como imaginou Lula da Silva, gente, tá? Ou seja, eu imagino que a cúpula, né, de campanha do Lula, os cupinchos, os companheiros lá não devem estar muito felizes, não. Eu imagino que não. E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês acham que eles estão felizes com essa pesquisa que acabou de ser divulgada? Acho que não. Acho que não. Deve ter reunião sendo marcada às pressas, Lula batendo na mesa, gritando furioso: vocês não estão trabalhando, não estão mostrando os meus feitos, o que eu fiz de bom nesse governo. Se é que ele fez algo de bom nesse governo, né? Eu não consigo me lembrar de nada, gente. Só ferrando e lascando com a nossa vida. Isso sem falar nos impostos, inúmeros impostos que ele criou. É o governo do imposto. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vejam só a Marina Helena, gente, tá? Expôs o Lula ao lado da agora presidiária, né? Ela acabou de ser presa, gente, tá? Por lavagem
de dinheiro para o Comando Vermelho. Já pediu voto pro Lula, né? Idolatra o Lula. Vejam só o envolvimento de Lula com a agora, né, presidiária Deolane Bezerra. Teve um detalhe que a Marina Helena expôs aqui, gente, tá? Que o Lula deve estar desesperado. Vocês vão entender, vejam só. Ai, Brasil! Alô, mãe, venci na vida! Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus, morri! Quem é Deolane, amiga do Lula, presa aqui em São Paulo? Influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, ficou conhecida após a morte do seu então noivo, MC Kevin, em 2021. Depois, pela participação cheia de barraco no reality A Fazenda. E por ter desistido na reta final, depois que as suas irmãs fizeram um protesto com carros de som em frente à casa. A advogada criminalista, ela mesma diz que gosta de defender bandido. Eu gosto de bandido, gosto de advogar pra bandido. As acusações sugerem que esse gosto por criminoso vai muito além do trabalho como advogado. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo suspeitam que o PCC usava as contas dela para lavar dinheiro sujo. Segundo a investigação, ela atuava como uma espécie de caixa. Recursos para a família do Marcola, o chefão do PCC, passaram pelas contas dela. A justiça bloqueou 27 milhões só em nome dela e o total da operação ultrapassa 350 milhões. No Instagram, ostentava mansão, carro de luxo e divulgava apostas. Ela já tinha sido presa em 2024 por acusações parecidas e em 2022 foi alvo de busca e apreensão na mesma linha de investigação. Por falar em 2022, ela é fã declarada do Lula e fez campanha pesada para ele. Em abril, se encontrou com Lula e Janja e o resultado foi aquele vídeo constrangedor do início. Até o Instituto Lula postou esse trecho. Nas redes, usou seu alcance para postar apoio total. Reclamou várias vezes que estava perdendo patrocinadores por causa disso. Criticou os isentões que não apoiavam o Lula e disse que não ia parar. Quando foi alvo de buscas, disse que era perseguição por apoiar o Lula. A admiração foi respondida. Lula mandava coraçõezinhos, postava vídeo com ela, interagia. Depois da vitória, Deolane foi na posse presidencial em Brasília, de terno vermelho e fazendo L. Agora enrolada de novo com o crime organizado. Mas o influencer que fez o L em 22, acusado de coisas parecidas como o dono da Choquei, o MC Pose do Rodo e tantos outros. Coincidência, será? O que dá pra dizer sem medo de processo é que a turma do L realmente é da pesada. Se você concorda, compartilha esse vídeo. E aí, gente, vocês acham que a turma do L é da pesada? Tanto de gente presa aí recentemente, hein? Meu, cara da Choquei, o tal do Pose, Rian ou Ryan, não sei nem como é que pronuncia o nome desse povo, que é um conteúdo que eu... Meu Deus. E Bezerra, gente, tá? Deolane Bezerra tá muito encrencada na justiça, gente, tá? Foi presa, essa é a terceira vez que ela foi pra prisão. Foi presa a primeira vez, né? Depois a justiça concedeu prisão domiciliar. Ela teve lá as medidas cautelares que ela infringiu, depois voltou para cadeia de novo a segunda vez e agora, pela terceira vez, voltou para cadeia, gente, tá? Ela que idolatra Lula da Silva e disse categoricamente: eu gosto de defender bandido. Gente, eu ia falar um negócio aqui, mas não posso. Ela disse que gosta de defender bandido. Eu acho que vocês já sabem o que eu ia dizer aqui agora. Ai, gente do céu. Ela gosta de defender bandido, tá? Então vamos lá, porque... Oh, meu Deus. Oh, maldita censura, né, gente? Tem coisa que a gente tem vontade de falar, mas... Vamos lá, gente. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô vivendo uma ditadura. Vamos lá, porque tem mais. Cleitinho vai à loucura. Cleitinho, gente, tá? Fica furioso, né? Dentro do Senado Federal, leva caixa de pizza para pedir o fim da escala 6x1 e explodiu uma bomba que está prestes a explodir em Brasília. Vejam só. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? O povo! Quem vai pagar? O povo! O povo que não consegue comprar mais pizza! Mas aí o político quer apontar o dedo da cara do povo. Quem tem que apontar o dedo da cara aqui é o povo da cara do político. Tá tudo errado. Aí não pode discutir qualidade de vida do trabalhador, não. Não pode, não. Por que não pode? Que moral que nós temos aqui. Inclusive, semana que vem, senhor presidente, parece que é sendo presencial de novo, né? Vamos ver esse ano, porque aí não é nem 3x4, viu, gente? Porque que é terça, quarta e quinta, raramente tem Congresso Nacional na quinta, mas a maioria das vezes, você sabe como é que é aqui. Aí vem políticos aí, que... Ó, aqui, ó. De esquerda, de direita, vim falar que não pode discutir.
Essa questão do fim da escala 6x1, pois tem que discutir sim. Traga a compensação, coloque na balança aqui, ó, equilibra a balança, tanto para o empresário e para o trabalhador. Coloca a compensação para o empresário, corta da carne. Quem tem que cortar da carne é aqui, ó. É o Congresso Nacional, é o Executivo, é o Legislativo e o Judiciário. Não é do trabalhador e empresário que tem que cortar da própria carne. Quem tem que cortar da própria carne aqui somos nós. Aí fica essa ladainha de falar que não pode. Quem que não pode o quê, só? Deve fazer isso sim, porque até porque quem é o patrão é o trabalhador. Quem é fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador, que é fonte de despesa. Aqui novamente, semana que vem, sempre presencial. Aí, todos os políticos, inclusive eu, não temos moral pra falar nada, é zero. Novamente, gente, aqui ó, uma pizza vazia, viu? Que o trabalhador hoje não consegue comprar nem uma pizza aqui, ó, tá aqui, ó. Viu? Não consegue comprar nem uma pizza com R$50. Mas com R$50, paga o dia do trabalhador. E sabe quanto que a gente tem por dia aqui? Se você for fazer a média 3 por 4, quase 4 mil por dia. Quase 4 mil por dia. 40 e tantos mil reais por mês. Fora os privilégios. Inclusive, eu posso chegar essa semana agora, que tá tendo a marcha de prefeito, e todo respeito aqui a todos os prefeitos, daqui a pouco vai tirar minha fala, que vai editar e vai falar que eu tô criticando o prefeito. Mas tá aqui, né? Muitos políticos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, eu posso chamar eles pra ir pra uma pizzaria maravilhosa, pagar pizza pra todo mundo e ser indenizado. E quem que vai pagar? Quem que vai pagar? O povo! Quem vai pagar é o povo? O povo que não consegue comprar mais pizza. Mas aí o político quer apontar o dedo na cara do povo. Quem tem que apontar o dedo na cara aqui é o povo na cara do político. Tá tudo errado. E se eu tiver errado aqui, algum político que quiser me questionar, fique à vontade. Eu quero vir pro debate. Se eu estou falando mentira aqui, se eu estou errado, se eu não posso pegar agora os políticos, tudo que tiver aqui, levar pro restaurante mais caro de Brasília aqui, mandar descer pizza e 10 pizza e 10 pizza e ser indenizado. E quem vai pagar? Quem vai pagar é o povo. Então fica aqui, minha revolta. O que o senador Cleitinho expôs aqui, gente, é o esgoto da política brasileira. Isso aqui acontece. A nossa sorte é que o senador Cleitinho tem empatia pelo nosso dinheiro. Claro que ele não vai sair torrando e gastando, como uns e outros adoram gastar o nosso dinheiro, né? Mas o que mais acontece em Brasília é isso. Eles não têm dó, vai lá, torra, paga, vai lá, depois entra com pedido de indenização e a gente é obrigado a pagar. Políticos que vão lá num jantar, gastam lá 3, 4 mil reais num jantar e é reembolsado. E nós pagamos isso. Eu acho que tem que ter sim, gente, da reforma. Tem que ter muita reforma do legislativo, do judiciário. Tem que ter muita reforma nessa patifaria que acontece dentro do Congresso Nacional. Tem que acabar com essa regalia. Tem que acabar com esse tanto de benefícios que parlamentares têm. Se somos nós que pagamos, né, toda essa regalia, por que nós não temos direito de ter também algumas regalias? Por quê? Que quando a gente precisa de um atendimento num SUS, na sua grande maioria das vezes, é aquele trabalho pífio que a gente tem direito. Tem que ficar ali semanas, meses à espera de um exame. Pense um político, qualquer político de Brasília precisa esperar um mês para fazer um exame. Não. Tem que mudar, gente.